Olá, bem-vindo ao vídeo de demonstração do Cyber Preview 2.0 em seu primeiro pacote de atualizações. O Cyber Preview é a ferramenta de BI da CyberSul, que é online e integrado com o seu ERP. Nessa ferramenta é possível construir relatórios, gráficos e cubos analíticos personalizados, customizados para necessidades das diferentes empresas, diferentes usuários e gestores usuários desse sistema. E essa ferramenta ela recebe uma nova versão justamente para implementarmos melhorias de maior impacto, de maior eficiência para o usuário final e ao mesmo tempo manter a compatibilidade com relatórios e gráficos gerados em versões anteriores. Então nesse vídeo a gente vai navegar por cerca de 10 a 12 melhorias, atualizações dessa ferramenta e que realmente deixam ela mais amigável e dão maior capacidade de criação para a ferramenta, maior capacidade de explorar o banco de dados de cada cliente, de cada empresa usuária. O layout ele se modifica um pouco, mas a gente tentou manter em essência o padrão de construção dos relatórios e gráficos. E é importante a gente começar mencionando essa nova aba Informações Gerais, onde estão compreendidas as principais configurações desse relatório e a principal dela, obviamente, que é a versão. Aqui a gente vai ter versão 1 e 2, justamente como eu disse, para manter a compatibilidade, ou seja, é importante a gente ressaltar, todos os relatórios desenvolvidos na versão anterior do Cyber Preview continuam funcionando e vão estar nesse campo aqui sinalizadas se foram criados na versão anterior ou na nova versão. Ao inserir um novo relatório gráfico, automaticamente com essa versão já é preenchido a versão 2.0. E a versão 2.0 ela é obrigatoriamente para 64 bits. 64 bits utiliza a tecnologia Fast Report para a geração das impressões desses relatórios e desses gráficos, que é uma tecnologia mais moderna e mais amigável ao usuário. O usuário consegue configurar as impressões de uma forma mais intuitiva e, obviamente, diminui consideravelmente o desenvolvimento desses relatórios. A versão 2.0 também ela é compatível com nossa ferramenta Solution Web, que é o nosso software de gestão complementar de acesso por web, pelo navegador. Então, esses são pontos importantes para a gente mencionar. A gente também aproveita aqui para falar que não recomenda que um relatório seja migrado para a versão 2, que um relatório da versão 1, que o usuário vem aqui e altere para a versão 2, porque vão ser necessários muitos ajustes para que esse relatório funcione na nova versão. Por isso a gente recomenda que, na maioria das vezes, é mais aconselhável fazer um novo relatório usando os objetivos, as informações desse relatório feito na versão 1. Não é recomendável também que seja migrado todos os relatórios, né? A gente sempre diz isso, porque a compatibilidade ela foi trabalhada justamente para que se continue usando os relatórios sem que seja necessário fazer a migração. Mas porventura, se o usuário quiser implementar algumas dos novos recursos nesse relatório feito na versão 1, daí sim vai ser necessário fazer a migração. O que a gente tem de novo também é a aba Estrutura. Os relatórios na tecnologia Fast Report, eles guardam uma estrutura codificada e para usuários avançados a gente disponibilizou essa aba, porque o usuário avançado ele vai ter capacidade de manipular o relatório através desse código estrutural aqui. Então por isso optamos por deixar disponível essa aba, essa informação aqui. Aqui na aba principal a gente tem dois acessos a pesquisas de tabelas que em versões anteriores elas estavam ocultas. As pesquisas de tabelas estavam em cima do label aqui e agora elas ganham um ícone para dar esse maior destaque, como vocês podem ver aqui e aqui. Eu vou começar a fazer um relatório e com isso a gente vai mostrando então mais recursos do Cyber Preview 2.0. E para a gente servir aqui de demonstração, eu vou fazer um relatório
de ordem de serviço. Vou já usar a nossa pesquisa aqui, ó. Vou pesquisar ordem de serviço. Ao selecionar, o relatório já sugere que eu vá selecionar campos dessa tabela. E ao clicar, ele vai incluir no relatório. Até aí, como já estava funcionando. O que tem de novo é que aqui na área central dos campos selecionados, a gente tem agora mais colunas para visualização. A gente tem o descritivo do campo, a descrição do campo, a gente tem o nome físico do campo e a gente tem o SQL calculado, que alguns relatórios mais elaborados vão exigir esse SQL por campo, né? A gente tem uma outra novidade aqui, que ao clicar num campo relacionado, por exemplo, código do cliente aqui se relaciona com uma tabela de cadastro de cliente. Ao clicar no código do cliente, o sistema vai me perguntar se eu também quero fazer a impressão do nome desse cliente. Então, como vocês podem dizer, deseja incluir também o nome e a razão social do cliente no relatório. Se eu disser sim, automaticamente vai entrar esse outro campo, vai entrar um campo adicional, nome ou razão do cliente, e também o sistema vai criar a ligação. Essa ligação até versões anteriores, ela precisava ser manual, né? O usuário precisava ter conhecimento das ligações entre diferentes tabelas e fazer isso manualmente, né? Então aqui ela fica de forma automatizada para os principais cadastros do sistema. Por exemplo, se eu também incluir código do cliente, ele também vai me dar essa opção se eu quero imprimir o nome do cliente. E ao dizer sim, ele também vai fazer o mesmo processo. Se eu precisar de mais dados do cliente, daí eu venho aqui, seleciono o cadastro do cliente e vou inserir mais campos do cliente. Endereço, e-mail, etc. Né? Então aqui nós já temos um primeiro relatório. Eu vou tirar o código do cliente, só para visualização do nome, nome do cliente e nome do técnico. Até aqui, nenhuma novidade nessa parte de geração, né? Então já temos aqui o número da OS, nome do cliente e nome do técnico. Eu ainda não vou alterar a parte de alteração que ativa a tecnologia Fast Raptor, eu vou deixar para depois. Eu só quero mostrar mais um recurso aqui ainda nessa aba. Antes de mostrar alterações ali na configuração da impressão, eu também quero mostrar que na pesquisa de relatórios nós temos também uma remodelação. A gente já enxerga aqui uma tela aberta, maximizada, e ao pesquisar um relatório, nós vamos ver um resultado diferente. A gente tem um destaque agora para a versão. Vou mostrar aqui a versão 2. Nós temos os campos aqui com uma disposição um pouco diferente, e o principal que ao clicar aqui em um relatório, ele mostra automaticamente os campos que estão listados neste relatório. Antes a gente precisava dar 2 cliques, carregar o relatório para poder ver a estrutura desse gráfico ou relatório. Agora, ao navegar aqui, ele já vai mostrando. Vou botar para cima e para baixo aqui, ele já vai mostrando. Para facilitar o usuário a localização do seu relatório, do seu gráfico, né? Então vocês podem ver aqui a descrição da tabela. Eu selecionei ordem de serviço, cadastro cliente, cadastro técnico, o nome físico, qual o nome do campo, o nome físico do campo também, e o SQL aqui que ele mesmo gerou automaticamente. Isso para os relatórios da versão 1. Da versão 2. Para a versão 1, a gente também mostra os campos, só que sem a descrição da tabela, por exemplo. Que a gente, esse dado a gente começa a salvar só na versão 2.0. Mas também já ajuda, né, para a localização, para o usuário entender qual é o gráfico, qual é o relatório, que dados tem em cada um desses relatórios, e depois sim dar o duplo clique para carregamento desse gráfico ou relatório. Agora vamos ver uma das principais melhorias da versão 2.0, que está na ferramenta de configuração da impressão. Pelo alterar, que continua o mesmo padrão, e aí ele vai abrir o Fast Raptor. Qual é a primeira e grande novidade da versão 2.0? Que aqui ao lado, no Data, agora nós enxergamos as fontes de dados com os nomes lógicos, com os nomes que são mais facilmente compreendidos pelo usuário comum, pelo usuário padrão. Então, os campos selecionados, que são aquela área central do Cyber Preview, que a gente selecionou os campos, número da OS, nome do cliente e nome do técnico. Então,
Antes apareciam nomes físicos aqui, então era um pouquinho mais, mais complicado para o usuário comum. O usuário avançado não sentia tanta diferença, mas o usuário comum precisava ficar decifrando qual era o campo a campo, né? E aqui a gente tem dados da empresa que também não tinha esse nome, e agora fica mais fácil a gente colocar os dados da empresa contratante, da empresa licenciada, como aqui eu tenho a razão social, CNPJ, poderia ter e-mail, outros dados aqui da empresa licenciada. E aqui dentro, no relatório, nas impressões, eu também tenho essa mesma relação. A gente vai enxergar aqui, ó, dataset vai mostrar a origem do dado, que é campo selecionado, e data field, qual é o nome do campo, sempre pelo campo lógico. Então aqui número da OS, aqui do lado temos o nome do cliente e nome do técnico. E aqui a banda, né, essa área de impressão, está relacionada a campo selecionado. Então ficou tudo muito mais fácil e intuitivo para o usuário configurar esse relatório. E aí ele vai, enfim, né, fazer as configurações da forma mais intuitiva, arrastando os objetos, deixando o tamanho maior, tamanho menor. Aqui é bem intuitivo, é arrastando os objetos, é esticando, redimensionando. Então não tem nenhuma novidade e é muito mais fácil, mais intuitivo do que na versão 32 bits, né? Aqui a gente salva, ele já reprocessa o relatório. Então, essa é a primeira grande melhoria, que é na configuração das impressões, que agora toda funciona, né, fazendo a referência pelos nomes lógicos, tanto da fonte de dados quanto dos campos selecionados. Agora nós vamos explorar um novo recurso. É um recurso que inicialmente ele surgiu numa necessidade de usuários avançados, técnicos, programadores, usuários que têm conhecimento de SQL, de comando de acesso a banco de dados, né? Mas a gente criou algumas facilidades para que o usuário padrão, o usuário comum também pudesse usar esse recurso, porque ele aumenta bastante as possibilidades de geração de gráficos e relatórios. E eu estou falando do Multiplas Queries. O que é o Multiplas Queries? É a possibilidade de a gente relacionar um relatório que tem uma fonte de dados estabelecida, aqui no, por exemplo, a ordem de serviço, que é a tabela mestre, a possibilidade de relacionar esse relatório de ordem de serviço com várias outras tabelas, vários outros cadastros que tenham algum tipo de conexão com essa tabela. Para exemplificar, eu vou fazer a relação com as peças da ordem de serviço e os serviços da ordem de serviço. No nosso sistema, no nosso RP, uma ordem de serviço ela pode ter várias peças relacionadas, foi necessário troca de várias peças para uma determinada ordem de serviço, e também a relação de vários serviços, quando é necessário executar serviços de diferentes naturezas, diferentes tipos para atender uma ordem de serviço. Então por isso a gente tem duas tabelas relacionadas a uma ordem de serviço. E a gente vai mostrar como é fácil. A gente tem isso aqui, a gente tem essa necessidade por diferentes origens, né? Quando a gente faz uma venda pelo sistema, a gente tem uma relação com produtos, a gente tem uma relação com contas a receber, com tabelas de vencimento, com número de série. Então, vários processos do sistema de gestão, ele envolve um cadastro, uma tabela, mas se relaciona com várias outras tabelas acessórias, tabelas auxiliares. Então por isso foi tão necessário a gente implementar essa melhoria aqui, para justamente deixar mais abrangente o nosso BI, né? Eu quero começar fazendo, vamos dizer assim, uma query baseada num usuário avançado. Vamos dizer que um usuário avançado que já sabe escrever um comando SQL de acesso ao banco de dados, venha a acessar a tabela de produtos da ordem de serviço. Como é que ele vai fazer? Ele vai vir aqui na múltipla query, ele vai dar um novo, dar uma descrição, vamos dizer peças, e vai inserir um código SQL. Eu já deixei um pronto aqui. Como eu estou dizendo, esse seria um processo de um usuário avançado que já sabe
manipular comandos SQL, que é um comando, uma linguagem de acesso a banco de dados, né? Ela é uma linguagem generalista, né? Vários bancos de dados trabalham com ela, especialmente o nosso, Firebird, né? Então aqui eu tenho um SQL que vai lá buscar o código do produto, a descrição desse produto e vai se relacionar com a ordem de serviço. Como? Através do parâmetro. Quando eu escrevo 2 pontos AO código, eu estou dizendo que deve se relacionar com a ordem de serviço, o código da ordem de serviço. Como é que eu sei disso? Aqui no número da OS eu tenho do lado aqui nome físico do campo, AO código. Então tá tudo bem exposto aqui para que o usuário avançado também consiga fazer essa relação. Ele pode testar aqui para ver se o SQL não tem nenhum problema. Se der, ele já vai jogar na tela e eu salvo. Quando eu salvei, ele vai identificar que já tem uma estrutura. Eu acabei de fazer uma configuração com vocês ali, né? Eu alterei ali o nome do cliente, mostrei os nomes lógicos do campo. Enquanto eu estou construindo esse relatório, é importante que eu limpe a estrutura para incluir essa nova query. Então, o sistema te lembra isso. Quando eu já tenho o relatório finalizado, quero fazer uma alteração, é importante eu não limpar a estrutura, para ele conservar as minhas configurações de layout que eu fiz. No caso aqui, como eu ainda estou construindo, eu vou deixar ele limpar. Quando eu gerar o relatório, a gente já vai ver uma mudança aqui, ó. Abaixo de cada ordem de serviço que tem peças listadas, ele já colocou aqui o código dessa peça. Colocou em azul para chamar a atenção. No momento que eu abrir o meu configurador de impressão, nós vamos ver que surgiu uma nova banda com o nome de peças, que foi o nome que eu informei lá. E aqui do lado na fonte de dados, também vai lá no meu multiquery buscar a peça, que é o nome que eu dei, e os produtos, os campos que eu listei nesse SQL. Quero botar a descrição também. Ele já coloca o primeiro campo. O primeiro campo ele sempre coloca como uma sugestão, né? Mas eu também, nesse caso, eu quero a descrição. Então eu vou colocar aqui do lado a descrição. Também vou colocar numa fonte menor, fonte 8, e também vou colocar em azul. Quando eu fechar, ele já vai processar então essa alteração. Tá aqui. Então abaixo de cada ordem de serviço eu já estou mostrando o código e o produto. Estou fazendo aqui, né, sem muita ordem, só para a gente ver o funcionamento da multiquery. Poderia melhorar bem mais esse layout, né, mas aqui não vem ao caso. Só quero mostrar como ele processa isso aqui. Agora eu vou botar para a gente ver apenas o AOS 19 e 20, também só para uma questão de visualização, mostrar que os filtros ainda estão funcionando. Então aqui, ó, tenho a 19, 3 peças, tenho a 20, 2 peças. Vamos lá, agora nós vamos botar uma outra query para serviços. Eu também quero ver o serviço, mas agora eu vou simular a utilização desse recurso por um usuário padrão, um usuário comum que não tenha conhecimento de SQL. Como é que nós vamos fazer? Novo, escrever a descrição, serviço, e vou clicar com o botão inverso e selecionar tabelas. Vou achar qual é a tabela de serviços da minha OS. Muito intuitivo. Serviços da ordem de serviço. Escrevi serviço, ele já achou a tabela. Aqui ele me pergunta se eu quero fazer uma ligação com outra tabela. Muito parecido com aquela dinâmica quando eu estava selecionando aqui os campos para o relatório. Vou dizer que sim, no meu cadastro de produto e serviço, né? E aí ele vai me dar um aviso, que são sugestões, ou seja, de acordo com cada cliente, com cada demanda, tem muitas tabelas customizadas, o sistema é muito amplo, tem mais de 500 tabelas nativas, então essa é uma sugestão que carece de uma revisão. Nesse caso aqui, a gente está pegando algo bem específico, a gente não vai ter problema, ele vai funcionar de forma, sem precisar fazer nenhuma revisão, né? Eu só vou aqui, ó, como ele já diz descrição do produto e serviço, como eu só quero a tabela de serviço, só teremos serviços aqui, eu vou botar descrição do serviço. Vocês percebem que ele completou o SQL sem nenhuma intervenção, completou o código como eu fiz manualmente antes, vou testar, tudo certo, vou salvar, mesma questão da estrutura, né? Então por isso que é bom a gente fazer colocar todos os dados para depois decidir fazer o layout, né? Então aqui eu vou dizer que sim, eu vou limpar o layout
e vou dizer para ele gerar de novo. Já mudou o formato. Vocês percebem aqui, ele voltou para o padrão inicial, botou os serviços aqui, só o código, e aqui ele já jogou a descrição do serviço. Por que num ele botou código e no outro ele botou descrição? Porque o primeiro campo listado é o que ele joga em tela. Aqui no serviço, nessa automatização, ele bota a descrição primeiro. Aqui na peça, quando eu informei o código, eu botei o código primeiro. Quando eu informei o SQL, eu botei o código do produto primeiro. Se eu tivesse feito invertido, ele teria feito invertido, teria colocado a descrição em primeiro lugar. Mas vamos lá, isso é um detalhe aqui, uma pausa para um detalhe, né, de padrão de processo, né? Mas vamos lá, mais importante é nós agora entendermos o que o sistema fez lá dentro. De novo, de forma muito intuitiva, ele colocou a banda peças e uma banda serviço. O mesmo nome que eu informei lá na multiquery, né? E aqui ele botou em primeiro lugar o código de produto e aqui o serviço. Na lateral aconteceu uma coisa um pouco diferente. Como eu fiz de forma automatizada, vocês viram? Eu cliquei em verso, dei selecionar tabelas e disse que eu queria uma relação com a tabela de produto e serviço. O que ele fez? Ele primeiro botou a descrição do serviço, e depois ele botou todos os campos dessa tabela, pelo nome físico daí, né? Porque o sistema não tem como identificar todos os campos que eu quero, ele joga tudo e deixa que o usuário decida então qual que ele vai querer. Nesse caso aqui, eu vou colocar a minha descrição aqui só para uma simulação, a descrição do serviço eu vou colocar para o lado, eu vou pegar o código, que é o PR, código do produto, e colocar à direita, só para demonstrativo mesmo. Vou botar a fonte 8, vamos lá. Vou voltar aqui a descrição. E aí eu tenho, como eu disse, eu tenho listado por OS os seus produtos e os seus serviços. Como eu disse para você, a fonte de dado aqui é uma das grandes melhorias. Salvar, ele automaticamente já me mostra então essa diferença. Foi mais uma alteração aqui só para ficar mais evidente. Vou mudar aqui, ó, temos a banda, né, dos campos selecionados. Eu vou mudar a cor dela para ficar mais evidente essa diferença. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar os serviços, nós vamos colocar em fonte vermelha, só para também ficar mais didático aqui essa demonstração. Aí está então. Ordem de serviço 19, temos 3 produtos e um serviço. Ordem de serviço 20, temos 2 produtos, um serviço. Então esse é o poder da multiquery. Pode ser feito para um registro só, pode ser feito para uma seleção grande, pode ser colocado totalizadores, os campos de valores, os campos numéricos, enfim. Aí toda a série de recursos que o Fast Report já tinha na versão anterior continua valendo, com essa grande diferença de acesso a dados e de disponibilização desses dados para que o usuário manipule na impressão. Então essa também é uma grande melhoria do Cyber Preview 2.0. E agora, se encaminhando para o final, também preciso mostrar o repositório, o serviço web de compartilhamento de relatórios e gráficos do Cyber Preview. A gente tem aqui no menu Outros, importar de repositório e exportar para repositório. O que é isso? Repositório é um serviço web, é um servidor da CyberSul que tem um banco de dados armazenando uma série de relatórios. Para quê? Para que os usuários, as empresas usuárias do Cyber Preview Solution, das ferramentas de software de gestão da CyberSul, possam fazer uso desses relatórios específicos. Obviamente, nem todos vão para lá, para esse repositório, né? Cada cliente pode gerar o seu relatório e ficar
para uso individual dele mesmo, né? A gente sabe que tem muitos gráficos e relatórios que se tratam de ter a expertise do cliente, são geradores de fatores competitivos, de vantagem competitiva, né? Mas a CyberSul, os que a CyberSul desenvolve, que é de uso destinado ao uso de toda a sua base de clientes, esse sim a CyberSul exporta para lá. Tanto é que esse exportar aqui, ele é protegido por senha, então só a CyberSul pode exportar para o repositório. Um ponto importante que antes de importar a gente tem que informar para qual sistema, para qual módulo ele se destina, né? E também é importante a gente formar uma descrição. Salvar e novamente vou exportar para esse repositório só para a gente mostrar como é que funciona a importação. Como eu disse, essa exportação ela é exclusiva para profissionais da CyberSul, que a gente vai fazer uma seleção do que deve ir para esse repositório, né? E por isso ele é restrito por senha. Então é isso, exportou, e agora vamos ver então como o usuário, o cliente usuário do Cyber Preview 2.0 ele importa. Muito simples, ele tem que informar um título, né, aproximado, aqui eu vou botar espaço só para a gente ver algumas coisas lá do repositório, e ele apresenta aqui esses relatórios prontos que podem ser importados. Também colocamos aqui um destaque, né? Hoje a gente, obviamente, essa ferramenta está sendo lançada agora, então a gente não tem relatórios na versão 2.0, mas a ideia é que a gente vá ter muitos e muitos relatórios atualizados periodicamente, aqui a gente fazendo essa curadoria e enviando para o repositório. Para importar, 2 cliques, ele já importa esse relatório, então, para o Cyber Preview 2.0. Então é isso, nessa breve apresentação a gente pôde elencar, mostrar algumas das melhorias do Cyber Preview 2.0 e em breve vamos estar lançando um novo pacote, voltamos um pacote de melhorias e voltamos aqui com um novo vídeo mostrando então mais dessas melhorias. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.